E aí galera, tudo certo com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra gente comentar um pouquinho sobre o PlayStation 5 Pro, né? Que, bom, até que enfim a Sony anunciou ele. Achei inclusive que anunciou um pouco em cima da hora, né? Visto que ele vai lançar agora 7 de novembro. Bom, já foi revelado alguns detalhes, que ele vai ser aproximadamente 40 ou 45% mais potente que o PlayStation 5 normal. E que ele vai ter novas tecnologias de Ray Tracing, um processador mais robusto, uma placa gráfica mais robusta, né? O processador, até onde a gente sabe, é o mesmo do PlayStation 5, é uma memória RAM com uma frequência maior, e diversos fatores, né? Que vão estar contribuindo para ele ser, até então, o videogame mais potente dessa geração. E bom, a gente tá vendo aí muitas opiniões, né? E grande parte dessas opiniões sendo contrárias ao PlayStation 5 Pro, né? Falando que ele é um desrespeito com o consumidor. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre esse videogame, né? E o que eu penso tanto quanto dele quanto da indústria no geral. É importante eu deixar claro para vocês que eu não sou a pessoa com mais propriedade para estar falando de PlayStation aqui, né? O meu último PlayStation foi um PlayStation 2. Eu desde 2011 eu não tenho PlayStation. Vai fazer mais de 10 anos que eu não tenho PlayStation. Então não me considero uma pessoa com propriedade de vir cá e falar o que um usuário de PlayStation gosta. Eu vou falar o que eu, com a experiência que eu tenho e sendo um entusiasta de games, e uma pessoa que pretende sim pegar um PlayStation 5, pensa sobre. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso aí. É importante ressaltar que, na minha opinião, com o conhecimento de tecnologia que eu tenho, a gente não vai usar. Eu acho que é muito pouco provável da gente usar a potência máxima desse videogame. Até porque os jogos ainda vão ter que ser produzidos pelo PlayStation 5, que, pelo preço, né, de $700, o PlayStation 5 vai ser o carro forte, né, da Sony ainda, porque vai ser com a maior base de usuários. Por mais que $700 não é caro só aqui no Brasil, viu, galera? Eu vi muito gringo reclamando do preço lá também, que $700, pô, $1.000. Se você olhar o salário mínimo aí, você pega um país aí de Portugal, por exemplo, praticamente o salário mínimo dos caras, né? Colocando aí por métrica de países desenvolvidos, né? Então ele não é caro só aqui, ele é caro nos países desenvolvidos também por esse preço de $700. Lógico que lá é muito mais acessível e quase todo mundo tem essa grana para comprar. Mas aí a questão é, eles vão achar viável investir nisso? Então, eu acho que por isso a base instalada do PlayStation 5, como foi a do 4 também, ela vai ser muito maior. Então os jogos vão ter que ser produzidos primeiramente pensando tanto no PlayStation 5 quanto no Series X, por exemplo, que tem bases maiores e vão se manter porque são mais baratos, né? E são mais acessíveis para a população. Então a gente não vai ver os jogos usando, porque senão não faz sentido você produzir o jogo com foco numa plataforma que vai ter menos usuários. É igual, por exemplo, o Switch, que todo mundo quer portar para ele, por quê? Porque o Switch tem 140 milhões, considerando a base ativa do videogame, entendeu? Considerando a base ativa não, considerando as vendas. Mas enfim, vocês entenderam. Mas onde que eu acho que a Sony vai brilhar no PlayStation 5 e o que mais está me animando nesse novo videogame é na solução de software e não de hardware da Sony. A Sony deu uma solução de hardware muito bacana, que é toda a potência gráfica, todas as configurações do videogame, a litografia que ele vai estar funcionando. Eu não vou estar entrando em detalhes aqui, porque eu acho que isso aí ninguém quer saber. Mas por que eu acho que a solução de software da Sony vai ser uma coisa que eu quero ver? Eu, inclusive, lógico, dependendo do preço que ele sair aqui no Brasil, pensa em vez de comprar um PlayStation 5 base, que era a minha estratégia, comprar um PlayStation 5 Pro para ver a solução de software da Sony. Porque a Sony já falou que tem uma inteligência, eu acho que é PSRR ou PSSR, eu não sei. Vou ver se eu consigo pesquisar o nome dessa inteligência artificial, que é uma solução de inteligência artificial para remapeamento de pixel e aumento de qualidade do videogame. E isso é muito legal. Eu acredito que, porque não vazou detalhes da especificação do processador do PlayStation 5 Pro, julgando pelo que foi o 4 e julgando pelo que a gente imagina, porque se trocar o processador, eu acho que teria que trocar a geração. Seria um salto geracional até maior e não faria sentido
financeiramente para a Sony. Ele ainda é o mesmo processador, só que a gente tem hoje em dia processadores com suporte para IA, como a gente tem, por exemplo, nos celulares da Samsung ou nos novos processadores das placas da Nvidia. Então, a gente tendo isso, eu acredito que o PlayStation 5 Pro possa ter o mesmo processador do PS5, porém um processador desenvolvido com suporte para IA, para ele poder funcionar. E é aí que eu queria ver, porque o potencial que ele tem de revolucionar o sistema de IA nos videogames é muito surreal. E isso é o que mais está me animando com ele. É a solução de software que a Sony vai dar para ter um upgrade e para justificar a venda do PlayStation 5 Pro. Aí você me pergunta, mas Rato, por que você acha que essa solução vai ser legal? Porque eu acho que a Sony e o mercado já entendeu que os jogos não vão ser produzidos para o PlayStation 5 Pro. Eles vão ser produzidos para o PlayStation 5 e Series X e melhorados para o PlayStation 5 Pro. Ou produzidos para o PlayStation 5 melhorados, porque eu não sei. Assim, provavelmente provavelmente não, ele é mais potente que o Series X, mas eu não sei quanto mais potente. Então os jogos vão ser produzidos com pro PlayStation 5 e pouco melhorados pro PlayStation 5 Pro. E aí que entra a solução de software. A Sony, eu acredito, que ela vai usar o software e a inteligência artificial do PlayStation 5 Pro para atingir um patamar que a gente ainda não viu em nenhum console. E isso tá me animando muito. Porque o futuro de processamento é IA, porque tá muito caro a gente produzir processadores atualmente. E o PlayStation 5 Pro tá iniciando todo esse processo. A gente já tem o FSR, mas pelo que está sendo falado, a nova tecnologia da Sony é uma coisa que a gente não viu ainda. Ela foi comparada com outras tecnologias aí, e isso são tecnologias melhores que o FSR, só que dizem que ela ainda é um patamar acima. Então isso pra mim me anima muito. Eu acho que vale o investimento do PlayStation 5 Pro. Então, isso daí já é um detalhe que a gente tem que discutir. Na minha opinião, quem tem um PlayStation 5 já descarta a possibilidade de comprar ele. E eu acho que para você ter só uma solução de IA e não ter um investimento de hardware, de peça nisso, ou pelo menos não ter o investimento que você vai fazer não vai ser usado, eu acho que já não vale a pena. Mas é inegável que isso pode ser revolucionário para a indústria dos games e isso está me animando demais. Então eu acredito que eu quero ver um PlayStation 5 Pro funcionando e como que a Sony vai fazer. Isso tá me animando muito, galera. E aí você me pergunta, a gente já viu alguma vez solução de software para melhorar jogo ou para fazer isso? Já, e a gente já viu uma das melhores implementações no mercado disso, que é no Xbox. O que acontece? Os jogos de Xbox One X, Series X e Series S, que estão na retrocompatibilidade do 360 e do Xbox clássico, eles recebem, por meio também de software, upgrades de FPS e às vezes até de gráfico, aumentando a sua resolução para poder rodar em condições mais atualizadas, mais confortáveis do que a gente tem hoje em dia. Isso é uma solução de software e é, hoje em dia, uma das justificativas que as pessoas falam que a melhor máquina de emulação é o Series X. E o PlayStation 5 Pro promete, pelo que eu tô vendo, elevar ainda mais esse patamar. Então é uma coisa que tá me deixando muito curioso e me fez até ficar animado com isso. Eu tava falando, vamos esperar o PlayStation 5 Pro ser anunciado pra aí eu comprar meu PlayStation 5, porque vai cair o preço e etc. Mas depois que eu vi essa solução de inteligência artificial que a Sony tá propondo, me animou mais pra ver o PlayStation 5 Pro. No mais é isso, eu vou estar ficando com o vídeo por aqui. Agradeço aí todo mundo que assistiu. Essa é a minha opinião sobre o PlayStation 5 Pro. Se você tem o PlayStation 5 normal, não vale a pena. Vai sair caro, tá caro o videogame, é um produto premium e é um rumo que a indústria tá tomando que eu não concordo. Porque a geração passada a gente até entende pelo o barateamento das TVs 4K. Essa geração não tem justificativa para ter um videogame que entrega o que eles prometeram no passado. Mas, já que tá aí, eu quero ver, porque eu sou entusiasta, eu fico curioso, sou entusiasta tanto de videogame quanto de tecnologia e é um momento bom para se viver, para ver isso, ok? Muito obrigado a todo mundo que assistiu e diga aí sua opinião, o que você acha do PlayStation 5 Pro, que eu tô curioso para saber, beleza? Muito obrigado aí e fui!